que eu estava falando, e quero dizer isso para vocês, enquanto você não descobrir algo pelo qual você queira morrer, você não descobriu uma razão para viver. Pegou a mensagem? Você vive por um propósito, você vive por uma paixão. Eu vivo por essa paixão. Recuperar pessoas é a minha paixão. Então, recuperar meninos, aí todo o pessoal aí da Manai, fica de pé, e os meninos foram recuperados de drogas pela Manai. Levanta a mão, eu vou cair de pé, ó. Olha aí quantos que estão aqui nesse culto de quinta-feira, né? E tantos quantos foram recuperados de droga aqui e que estão internados, estão tudo aí. Você também tinha que levantar, né, Jamil? Mas você está com namorada hoje, né? Daí não dá, né? Jamilzão, né? Tá esse aqui que está internado, está aí ajudando na pintura das salas da igreja. Então, gente, recuperar pessoas é uma paixão. Pode sentar, meu querido. Recuperar pessoas é uma paixão. Eu sou apaixonada. Quando você tem paixão, você não tem desculpa. Tem dinheiro, você faz. Não tem dinheiro, você faz. E se você não tem dinheiro, você vai fazer dinheiro, vai lutar, vai chorar, vai orar, mas você faz, sim ou não? Quando tem muita desculpa é porque não tem paixão. E se não tem paixão, só tem uma maneira de se apaixonar. Pede para Deus colocar a demanda do coração dele no teu. O teu coração tem que bater igual o coração de Jesus. Quando o teu coração bater igual o coração de Jesus, aí você não vai parar nunca. Mas eu quero ler para vocês e trazer uma mensagem para vocês hoje, num texto bíblico que eu recebi. Alguém, sempre Deus fala comigo no livro do profeta Isaías. Esse falou meu chamado, para quem não sabe, é no livro do profeta Isaías. Eu fui chamada por Deus no capítulo 54 do livro do profeta Isaías, depois de ter perdido 3 crianças. Eu abortei 3 filhos, de forma voluntária por conta de toxoplasmose. E quando eu abortei o 3º filho, o médico falou que não deveria mais engravidar, porque era muito perigoso para mim. Foi um aborto muito triste, foi muito perigoso porque ficou retido, então a criança entrou em decomposição, corria um risco de pegar uma infecção generalizada e tal e coisa. E nesse processo de recuperação da minha agonia, Deus me chama para o ministério. No livro de Isaías, nas 3 horas da manhã, canta alegremente tu estéreis que não desse luz a filhos, porque muito mais são filhos da solteira do que da casada, diz o Senhor. E aí a gente vê, quantos filhos Deus tem me dado, E depois disso, então, veio para o pastor Samuel. Depois dessa profecia, 3 anos depois, veio o pastor Samuel e depois a pastora Ana Paula. E Deus falou comigo esses dias atrás, antes de eu ir para Israel, no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. E agora, nesse momento, alguém que nem está sabendo as circunstâncias e os ventos que nós estamos atravessando, disse para mim: Deus mandou você ler Isaías 43, que tem uma palavra para você. E tem mesmo, mas eu não vou ler tudo. Depois, se você estiver curioso, leia em casa. Eu quero ficar só com uma parte dele. Isaías 43 diz: mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Olha só que bacana isso aqui. Olha que palavra fenomenal essa aqui. Já dá para mim pregar um mês só sobre esse primeiro versículo do livro do profeta Isaías. Aquele que te criou, ó Jacó. Deus criou Jacó, mas formou em Jacó Israel. Processo. Só por aí. Quem pegou? Nasceu Jacó, morreu Israel. Deus criou Jacó, Deus criou a Inglinha, mas está formando a profeta, o apóstolo, o mestre que está dentro de mim. Então Ele nos cria, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, mas Ele o quê? Nos forma, nos molda, nos nivela, nos prepara. Levanta a tua mão aí. Diga: Deus me criou e nos processos da vida está formando o meu destino, o meu caráter e o meu futuro.
Quem sente que Deus está formando algo em você? Amém? Agora, quem não quer viver a luta, quem quer fugir do processo, né? Foi criado por Deus, mas nunca vai ser formado para se tornar aquilo que Deus desenhou. Todos nós, desde o ventre da nossa mãe, eu acho que o ventre da nossa mãe é muito curto. É muito curto. Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, nós já estávamos em Deus, no ventre de Deus. E que Deus já sabia quem éramos nós. Então eu acho que é muito pouco dizer que Deus me conheceu no ventre da mãe. Eu posso dizer que Deus me conheceu dentro dele mesmo, porque eu fui gerada nele. E fui colocada dentro do ventre da minha mãe para ser formada, criada ou gerada nessa terra. Aquilo que ele criou nele mesmo foi gerado no ventre da mãe e agora formado ao longo da vida. Então não desista, porque Deus está formando você. Não desista, porque Deus está moldando você. Não chore ou chore, mas se chorar, chore aos pés do Senhor. Que Deus conheça o teu gemido, mas os homens não. Se chorar, chore aos pés do Senhor, né? Chore aos pés do Senhor, porque Ele sabe o tamanho da medida com a qual Ele está te prensando. Ele sabe o tamanho da medida com a qual Ele está te moldando. E Ele vai te consolar. E Ele vai te fortalecer. Porque Deus, para formar Israel, né? Jacó foi lá morar na casa de Labão, foi roubado por Labão 10 vezes, casou com uma mulher, levou outra, passou por a luta que ele passou. O irmão dele quis matar ele voltou morrendo de medo, lutou com o anjo, a coxa dele saiu do lugar. E no momento em que ele lutou com o anjo, para voltar ao lugar que ele não deveria ter saído, foi ali que Deus diz: a partir de hoje não te chamas mais Jacó, mas a partir de agora teu nome é Israel. E Israel se tornou uma grande nação. E de Israel, de um homem que Deus formou, de um homem que Deus forjou, nasceu o grande Salvador, que é Jesus, o nosso Messias. Amém? Então, um homem de Deus, por que foi lesado, ou roubado, ou passado para trás, ou enganado, ou passou pelas provas que passou? Por quê? Porque todas essas provas são importantes para que seja gerada em nós a fortaleza que Deus precisa, e para que seja aquecida as lutas da nossa vida, para que as impurezas que nós trazemos no nosso caráter sejam separadas. Nós somos como o ouro, somos refinados no fogo. Aleluia, aleluia. Mas quando fica refinado tem valor. Amém? Infelizmente nós nascemos manchados pelo pecado, sim ou não? Nosso caráter, infelizmente, foi influenciado pela nossa bendita cultura, maldita cultura, sei lá o que, brasileira, sim ou não? Tivemos influências de caráter. E Deus não pode estabelecer seu reino sobre esse caráter. Deus não pode estabelecer seu reino sobre a procrastinação. Deus não pode estabelecer seu reino sobre a preguiça. Deus não pode estabelecer seu reino sobre o orgulho. Deus não pode estabelecer seu reino sobre as vaidades. Deus não pode estabelecer seu reino sobre a soberba. E quando Ele começa a nos formar, o que começa a sair da gente? A gente vai para o joelho. Quem está passando por prova que não vai para o joelho aí? Quem vai para o joelho, levanta a mão. Quem até jejum santifica. Daí a gente diz para Deus assim: Senhor, me mostra! Né? E Deus mostra ou não mostra? E a gente diz: me perdoa, Senhor, por favor, tem misericórdia, arranca isso de mim. Quem faz isso? Quem? Tá rindo? Quem faz isso? Levante a mão. Quando o fogo aquece, a gente se arrepende e a impureza sai. Amém? Diga: Deus é bom o tempo todo, até quando o fogo queima. E quanto mais forte o fogo, maior é a purificação. Amém? Tem coisa grande chegando para
tua vida. Aguenta o trabalho de Deus, aguenta a manifestação do Espírito Santo, aguenta o fogo e deixa sair o que tem que sair e ficar, e deixa formar Israel em você. Deixa formar Israel, que vai gerar o Messias no coração de uma multidão de pessoas. Jacó não podia pregar, mas Jacó não tinha um caráter. Por que Davi foi para as cavernas de Adulão? Por que Davi foi perseguido, sendo ele um homem escolhido segundo o coração de Deus? Por que Deus permitiu que ele ficasse o tempo todo debaixo de perseguição? Purificação. Deus criou o menino, filho de Jessé, mas ele formou o rei Davi. Ele formou o rei Davi. Colocou ele na caverna do Adulão. Quem sabe ele gostaria de andar com muita gente boa, mas Deus meteu ele na caverna do Adulão, cheio de bandido, traficante. Tinha alguns aqui, nessas bandas que estavam lá com Davi, lá. E o que ele fez? Ele transformou aqueles homens em matadores de gigante. Aqueles homens saíram de lá, dominando o mundo e matando gigantes com Davi. Davi nem precisava mais ir para a guerra, porque ele tinha formado tantos matadores de gigante, que ele matou um, e os matadores, ele mataram 5. Entende? Então veja a luta de Davi. Por que Deus, ele precisou, ele gerou José, mas ele formou o governador do Egito. E ele formou na cova onde os irmãos o lançaram, da onde venderam, no escravo de Potifar. Então não fica dizendo: eu não sou crente porque eu estou passando por prova. Levanta as tuas mãos, querido, e diga glória a Deus, porque se Deus está me formando, é porque é para algo especial para minha família, é para algo especial para os meus filhos, é para algo especial para as minhas gerações, é para algo especial para o meu país. Deus está me formando, e se o fogo está aquecendo, deixa a impureza sair rápido. Sabe por que o fogo não se apaga? Porque muitas vezes a gente não permite Deus retirar a nossa falta de caráter, os nossos maus pensamentos, os nossos pré-julgamentos, e aí aquele fogo continua. Aquilo que Deus está mostrando de errado na sua vida, se arrepende, meu amado. E se você não consegue se arrepender, sabe o que você faz? Eu vou te dar a receita. Gera, Senhor, em mim o verdadeiro arrependimento, porque nem para me arrepender eu presto. Verdade. Senhor, eu oro com sinceridade diante de Deus. Deus, eu sei que está errado, mas eu só me arrependo da boca para fora. Se eu ajuda, a Bíblia diz que sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem a ajuda de Deus nós não podemos fazer absolutamente coisa alguma. Então, se o fogo está muito aquecido e você sabe que precisa mudar, mas você não consegue mudar sozinho, clame a Deus e diga: Senhor, eu nunca vou me arrepender sozinho, porque eu gosto desse pecado, eu gosto de ser briguenta, eu gosto de ser bocuda, eu não levo desaforo para casa, eu sou triste, meu Deus amado, eu gosto, né, de outras coisas, eu não vou falar. Deixa para lá, deixa para cada um que veja o que gosta aí, né? Então, se você tem que reconhecer, porque Deus ama o coração contrito e sincero. Deus ama a sinceridade. Deus quer formar Israel em você, Jacó. Deus quer que você seja aquele que vai dar a luz ao Messias, Jacó. Deus quer que você dê a luz ao Messias no coração da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos. Eu nem falo da nação, porque eu tenho certeza mais do que absoluta que todos vocês querem ir para o céu e levar sua família. Amém? Jacó arruma problema na família, filha. Mas Israel, ele é recebido em abraços. Se ele entrasse com o espírito de Jacó, Esaú teria matado ele. Mas como ele buscou a presença, foi transformado e entrou com humildade, dando por mão gado e ovelha, e abraçando e se curvando ao irmão dele, com humildade, né? Ele entrou na terra que Deus havia dado para ele, e ele foi aquele precursor por onde veio o Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo aí? Vocês estão entendendo aí? Então, querido, em nome de Jesus, peça a Deus que te ajude com essa impureza. Fale para Deus: eu não vou me arrepender nunca, Jesus. Se depender de mim, eu vou para o inferno. Eu já orei assim.
Eu já disse para Deus: não escute as minhas vãs palavras. Não escute as minhas promessas, porque são enganosas, como o meu coração é enganoso mais do que todas as coisas, Senhor. Senhor, eu tenho andado com esse pecado há anos, e eu já jejuei e não parou, e eu já lutei e não parou, e a conclusão que eu tenho é que eu vou arder no fogo do inferno por causa dessa desgraça. Mas o Senhor tenha compaixão e gere dentro de mim o verdadeiro arrependimento. Quem pegou? Não é eu que posso. Quando eu entendi isso, eu aprendi e consigo vencer qualquer circunstância, porque não é pela força. Ele me formou, Ele me criou, mas Ele pode formar em mim tudo aquilo que Ele queira. Ele pode me ajudar, Ele pode acelerar o processo. Dependa dEle. Vamos para frente? Vamos seguir a leitura? Bem na hora que eu ia ler, pagou. Volta lá. Volta no primeiro. Volta lá. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não. Olha aí, ó. Porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Às vezes nós somos meio Jacó, né? Mas desde o tempo que a gente ainda é meio Jacó, metade Israel, estamos na fase de transformação, Ele nos criou, Ele nos remiu, Ele nos chamou, e Ele está dizendo para você o quê? Não temas. Não temas, porque tu és. De quem você é? De quem você é, criatura linda? De quem você é? Então o teu dono está dizendo. O que o teu dono mandou recado para você nessa noite? Não tenha medo. Eu estou formando você, estou transformando em você. Você sabe que Deus, desde a eternidade, sabia quem era Israel, mas tinha tanta impureza que ele permanecia sendo Jacó? Deus sabe quem eu sou. Hoje já estão muitas pessoas reconhecendo um apostolado na minha vida. Pastores grandes reconhecendo o apostolado. Não fui ungida, não fui separada, mas muita gente tem reconhecido esse dom de exercer, de influenciar nações, cidades, esse dom de estabelecer princípios, de trazer fundamentos, que é o dom apostólico. De criar e abrir fronteiras. Por que eu abro? Abri o instituto, abri a igreja. Estou levantando igrejas aí, 14 igrejas eu estou influenciando. Por conta do dom. Eu nasci Ingle, mas com um espírito apostólico. E enquanto Deus foi preparando, Ele foi me revelando e está revelando ainda aquilo que eu ainda vou ser. A seu tempo vai ser. Vocês estão entendendo? Então Deus já sabe quem você é. Ele já sabe que você é Israel. Mas Ele também sabe as impurezas que Jacó carrega. E Ele sabe que você vai viver processos de crescimento, processos de maturidade, processos de luta, de dependência. Porque existem lutas na tua vida, meu querido, que não tem outra coisa, não tem o que fazer. Quem já teve uma luta que você está com as mãos e os pés amarrados e você não tem o que fazer? Levante a mão quem já teve dessa. Não tem o que fazer. Nessas lutas nós aprendemos o quê? A confiar em Deus, a entregar nas mãos dEle, né? E o que Deus está dizendo? No meio do processo você vai passar por momentos em que você não sabe o que fazer. Mas não tema, Jacó, eu estou gerando Israel em você. Não tema, meu filho, eu vou te conduzir. E não importa o que faça, não importa quem se levante, não importa, todas as coisas serão feitas para o teu bem. Vira para o 2 para você ver, olha que coisa linda lá. Nós vamos, quando passares pelas águas, olha ali, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Está vendo só? Os processos que a gente passa de purificação, águas, rios, vamos para frente. E quando passares pelo...
O que está escrito aí? Não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Aleluia. Precisa falar mais alguma coisa? Deus está gerando um Israel poderoso. Deus está gerando uma mulher poderosa. Deus está gerando um homem poderoso. Deus está tirando a imaturidade. Deus está tirando essa falta de identidade, essa rejeição do inferno, esse medo de todas as coisas. Ele está soprando ventos. Ele está nos colocando em águas rasas e depois em águas profundas e depois nos mergulhando nas correntezas dos rios. E depois Ele tira as encharcadas do rio e nos mete onde? No fogo. O ferro é assim, né? O ferro você esquenta no fogo e depois mete ele lá. E tem algumas provas que a gente passa na vida que é ferro e fogo mesmo, né? E água gelada, porque faz aquela fumaceira que todo mundo enxerga de longe. Mas sai uma espada, sai uma faca, sai um machado, sai uma arma. Em nome do Senhor Jesus, Deus está formando armas de guerra aqui. Deus está formando gente de guerra, capaz de salvar sua família toda, capaz de declarar em nome do Senhor Jesus aos montes que se vazem. E sabe de uma coisa? Aí algumas pessoas perguntam para mim, pastora, porque algumas pessoas sabem, algumas provas que eu passo, algumas lutas que eu enfrento, e dizem assim, como é que você aguenta? Eu falei, eu não aguento. Eu aprendi a ir para o colo do Pai. Você não tem que aguentar tudo. Mas a Bíblia diz que Deus está conosco, nós não precisamos ter medo. Aí vai ficar bonito quando a gente conversa com a pessoa na hora do culto, a pessoa se converte, né? Quando a gente passar pelo fogo, o fogo não vai nos queimar. Quando a gente passar pelas águas, as águas não vão nos afogar. Quando nós estivermos no meio do medo, e a nossa fragilidade não nos afoga, por quê? Não nos mata no quê? Não queima o quê? Quando estava no fogo lá, quem é que estava dentro do fogo? Andando com Sadraque, Mesaque e Abednego? Ele. Quando as águas dos mares e dos rios estavam agitadas e sacudindo, os ventos destruindo, quem é que estava dentro do barco? Dormindo, mas estava lá. Tem hora que Jesus é um pouco assim, né? Um dia eu vou dizer, o senhor é tipo top, porque é incrível. O senhor está na minha vida no meio de uma tempestade, dormir e roncar. Tipo engraçado, né? Não é assim que você sente muitas vezes? Que Jesus, ele está no barco, mas está dormindo, cara. Ele não está. Ele deve estar cantando assim, tô nem aí, eu já te dei o meu poder, usa o meu nome. Né? Porque Ele não vai poder lutar por nós, Ele nos forja nas tempestades para que a gente se levante nelas. Pega a espada nelas, se erga nelas, mas às vezes a gente fica com raiva, porque que você está quieto? Basta uma palavra tua, Senhor, e os montes se moverão, Senhor. E Deus não disse, eis que te dei todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra, mas quem tem muito Jacó não pode agir como Israel. Mas quando Deus destrói Jacó na nossa vida, a gente já levanta, pega a espada e semana eu fui afrontada por Satanás. Satanás foi lá na minha casa me afrontar e dizer para mim, desgraçada, da onde que você aguenta? Se Deus é por nós. E sabe o que Deus me falou naquele momento, naquela guerra, porque eu sabia que era Ele que estava ali? Deus falou para mim, só me adora. Porque é assim que a gente tem que fazer. É louvar em meio à luta. Como é que é essa música? Enquanto espera, exaltar quem prova a tua fé. O inimigo quer te ver no chão caído, mas você tem um amigo, Jesus Cristo, Salvador. Quem conhece? Por isso louve, 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 seu louvor.
Nossa, por isso louve, 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 seu louvor, põe abaixo Jericó. Mas que coisa, até que eu estou cantando. Amém? Então muitas vezes você não tem que se preocupar tanto em expulsar os demônios. Você não tem que expulsar tanto, você tem que se preocupar em adorar. Adore. E o que aconteceu? Enquanto eu estava expulsando, o inimigo estava brigando. A hora que eu comecei a adorar, santo é teu nome, louvado seja o Senhor, nós não vimos nem quando ele saiu. Ele simplesmente saiu, porque ele não pode. Não é que ele não queira, ele não pode. Ele não pode permanecer aonde o nome do Senhor é adorado. Pare de murmurar. Quem murmura, o fogo se aquece. Porque Deus olha e diz assim: nossa, não saiu essa impureza, bota mais lenha. Hã? Você quer que Deus desista? Quem quer que Deus desista? E diga: não ponha mais fogo, Senhor, me deixe quieto. Quem quer? Levanta a mão quem quer dizer para Deus assim: não me ponha mais nas águas para me limpar. Deixa eu aqui sujinho do jeito que eu estou, que eu vou para o inferno, tudo bem, só tempo, quero ter um pouco de paz. Levanta a mão aí, quem quer? Quem quer ir para o céu? Quem quer ser vencedor? Quem quer realmente ter a imagem de Cristo? Quem quer? Levanta a mão aí. Aguenta o fogo, meu irmão. O fogo não queima, a água não afoga, mas as impurezas são arrancadas, e o poder de Deus vem, e a glória de Deus vem, e você começa a ter autoridade no mundo espiritual. A gente adora passando roupa, a gente adora limpando casa, a gente adora varrendo o chão, lavando roupa. E quando eu estou na prova, aí que eu adoro mais. Um pouco adoro, um pouco choro, um pouco adoro, um pouco choro, um pouco choro, um pouco adoro. E o inimigo vai saindo. Quem está entendendo? Quem quer que Deus complete a obra? Quem quer conhecer a si mesmo como Deus o formou no ventre dele antes da fundação do mundo? Quem quer saber quem é você? Por isso que Deus não revela o teu nome, porque você não pode botar o nome de Israel em cima de Jacó antes de Por isso que muita gente diz assim: eu não sei quem eu sou. Ai, eu não sei quem eu sou. Eu não sei para que eu nasci. Mas Deus está te queimando no fogo. Sim ou não? Está mandando você. Olha, o negócio, tem gente que sai daquelas, sabe aqueles rios, que vai com o caiaque no rio, o caiaque vira de ponta cabeça, sai de frente, sai de lado, sai do lado. E quando chega lá, Deus já mete no fornalha. Vamos secar agora. E vamos secar, vamos queimar, vamos secar, vamos queimar. Mas você não se sente melhor do que quando você começou com Deus? As pessoas não notam o quanto você cresceu? Você não está mais forte, mais maduro? Não tem tanto mimimi? E Deus está dizendo assim para Jesus: está dando certo, mas o Espírito Santo fica lá em assoprar. Assopra. O Espírito Santo assopra. O Espírito Santo, muitas vezes nós estamos no meio da luta e desanimando, e a gente fica, olha mais, é Deus assoprando. Você acha assim: agora eu estou cheio. Deus dizendo assim: eu estou só apagando o fogo um pouquinho para você aguentar, mas eu vou terminar com você. E uma palavra que eu ouvi aqui, eu termino, que eu achei tão bacana do Odilei. Odilei pregou aqui na quinta-feira passada, e ele disse: 2 dias são muito importantes na tua vida. O dia que você nasce e o dia que você descobre para que você nasceu. Quem já sabe para que nasceu? Quem ainda não sabe? Não fuja dos processos, porque é no processo que Deus muda teu nome. Não se encolha, não volte atrás, porque talvez, eu vi um desenho na internet, eu sei que muita gente já viu, que parece assim: um homem cavando uma mina de ouro, de pedra de diamante, e outro embaixo, né? Cara, o cara desiste. Nossa, deu mais uma só. E o cara ia envergar de ganhar dinheiro. Quem viu essa imagem?
Quantos de nós, por mais uma só, não desista? Chama Deus para a fornalha, chega Deus para dentro do rio. Ai, Jesus, me salva dessas águas, Senhor. Faça a limpeza que Tu queres. Mas eu quero, que eu preciso, Pai. Eu quero saber, porque Deus te fez glorioso. Tu és uma obra-prima, desenhada pela mão de Deus. O diabo pichou a gente. Por isso que eu não gosto de tatuagem. Porque tatuagem é pichação, cara. Né? Deus fez a pele lisinha, bonitinha, Satanás vai lá e picha. Não estou dizendo isso, desculpa, é só uma opinião minha. Né? Mas estou falando da alma. A nossa alma, eu amo todos os tatuados, fique tranquilo, não vou brigar com ninguém, fique em paz. Mas eu acho que se Deus pintou a casa lisa, porque Ele não queria relevo. Imagina tu pintar a tua casa de tarde, deixar ela lisinha, chegar de noite, tá tudo pichado com aquelas letras, escrito um monte de coisa que você não entende, um monte de desenho, tu gosta? Não, né? Acho que Deus também não gosta da gente pichar tudo, fazer uma borboleta aqui na cara, fazer uma cobra no braço. Deus diz, meu Deus, para que essa cobra aí? Essa cobra não é para estar aí. Mas tudo bem, essa é a opinião da pastora, deixa eu quieto, né? Então Deus, Ele nos fez limpo e maravilhoso. Nós somos perfeitos em tudo que somos criados. Nós somos a obra-prima da criação. Nós somos a expressão da glória de Deus nessa terra. Imagem do Pai. Essas impurezas foram pichadas em nós, na nossa alma. Foram jogadas em nós, né? E Deus tem um laser que sai da cruz do Calvário e apaga com o sangue do Cordeiro a pichação da nossa alma. Precisa de fogo e de água, fogo e água, fogo e água. Mas Ele vai chegar lá. E eu quero saber. Eu quero morrer sabendo. Eu quero morrer sabendo. Quem quer morrer sabendo quem é? Você não sabe quem você é ainda. Porque a hora que você descobrir quem você é, que você é filho de Deus, que você tem poder, que você tem autoridade para atar e desatar. O que você atar na terra será atado no céu. O que você ordenar na terra, o céu se... Tem poder para expulsar demônios e tem estrutura para suportar o fogo e estrutura para suportar as águas. Sim ou não? Nós temos estrutura. A luta que você está passando não é nada. Você é muito maior que ela. Aleluia. Pronto, acabou. E agora eu quero orar por você. Quero orar. Fecha os teus olhos aí onde você está. Eu não sei